Meus queridos amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem. Como sempre, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre 5 ações que estão absurdamente descontadas, aparentemente assustadoramente baratas, de acordo com alguns indicadores. Muitos de vocês me pedem para gravar vídeos sobre ações diferentes das que eu costumo trazer aqui no canal, ações que eu não costumo acompanhar muito de perto. Algumas dessas ações foram ações, inclusive, que alguns de vocês me pediram recentemente aqui nos comentários para gravar vídeo sobre ela, então talvez seja do seu interesse. Eu vou te apresentar quais são essas 5 ações, nós vamos ver quais são as empresas, vamos ver também por que elas estão tão descontadas assim, os principais motivos, os principais riscos dos setores e das empresas também. Então quem já é de casa, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo. No capricho, na confiança, lembrando que esse vídeo também não é uma recomendação de investimentos, não estou fazendo aqui uma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, não é esse o objetivo aqui do canal. O objetivo é trazer informações para que você mesmo consiga tomar suas decisões de forma independente, tá? E poucos canais trazem um conteúdo da forma que eu trago aqui no Valor em Ação, indo mais a fundo em alguns assuntos, com mais didática. Se você está aqui pela primeira vez, se sinta convidado para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações também e vem comigo. Se você gostar do vídeo, você deixa o seu like também, combinado? Essas ações que eu vou falar aqui, essas 5 ações, você também encontra lá no site Investidor 10. Esse é o ranking de ações mais baratas segundo Benjamin Graham, é um dos maiores investidores de todos os tempos. Como é que funciona esse ranking aqui? Esse ranking ele te apresenta as empresas com as ações mais descontadas, mais baratas da Bolsa de Valores, de acordo com alguns critérios. Essa lista ela é atualizada frequentemente por conta do cálculo, que considera o valor patrimonial por ação, lucro por ação das empresas também. Tudo isso pode mudar. Então, se essas métricas mudam, é natural que o ranking também mude constantemente. Eu não sei se você sabe também, mas o Benjamin Graham, ele é um dos investidores mais conhecidos, mais falados de todos os tempos. Quando a gente fala em investimentos, quem estuda a fundo não consegue deixar de mencionar o nome dele. É um dos pais do famoso Buy and Hold, que é uma estratégia de investimentos muito conhecida e muito utilizada por ninguém menos que Warren Buffett. Como é que funciona essa tal fórmula de Graham? É uma equação que consegue informar o que seria o valor intrínseco, o valor justo de uma ação segundo a visão do autor da fórmula, obviamente. Então, de acordo com Graham, o preço de uma ação nunca pode ser 15 vezes maior que o lucro gerado nos últimos 3 anos. E o preço por ação, quando dividido pelo valor patrimonial, não pode ser maior do que 1,5. Com isso, basta você multiplicar um valor pelo outro, você vai encontrar o número 22,5 na fórmula. É isso que explica o número 22,5 da fórmula. E aí é só você multiplicar isso pelo lucro por ação da empresa e também pelo valor patrimonial por ação, e você tira a raiz quadrada de tudo. O resultado que você consegue é justamente o valor intrínseco da ação estimado segundo a fórmula de Graham. Mas vale o alerta de que essa fórmula ela não funciona tão bem para tudo que é empresa. Empresas de tecnologia, por exemplo, ações de altíssimo potencial de crescimento. Isso não funciona para esse tipo de empresa, já que o patrimônio líquido não é uma métrica interessante para você ponderar o valor de muitos desses negócios muitas vezes. Então é bom ficar ligado. É por isso que esse ranking ele não deve ser considerado como uma indicação de investimento, mas você pode usar como um filtro para encontrar boas oportunidades. A quinta ação mais descontada hoje, segundo a fórmula, é Petri 4, com um potencial de upside de mais de 296%. Upside ele é o indicador do potencial de alta de um determinado ativo no mercado financeiro, entendeu? Em termos de porcentagem, como você preferir. Ou seja, o preço justo da ação é um preço X. Para essa ação conseguir chegar no preço justo, precisaria subir 296% no caso de Petrobras aqui do exemplo. E aí você me pergunta, Badu, então quer dizer que tá barata de graça, Basta eu comprar essa ação
que ela vai subir quase 300%, é certeza. Eu vou comprar a Petrobras, Graham está dizendo, né? Não tem como não acreditar. É 300% no bolso, certeza. A Petrobras não é de tecnologia mesmo, você falou que é só empresa de tecnologia que não funciona. Então, você descobriu o almoço grátis do mercado, né? É óbvio que não. Não é bem assim que funciona, não é? O mercado também não é tão bobo, você não vai encontrar dinheiro na mesa com tanta facilidade. Primeiro que o cálculo do valor justo leva em conta somente essa fórmula criada por ele, difundida no livro Investidor Inteligente, mas outros fatores impactam o desempenho de uma ação que você não pode desconsiderar, pô. Então, os riscos, os aspectos qualitativos da empresa, tudo isso são coisas que não dá para colocar dentro de uma fórmula, entendeu? E já que a gente está falando de risco, por exemplo, caso você não tenha conhecimento dessa informação que eu vou trazer aqui agora, uma prática normal, por exemplo, entre as empresas do setor da Petrobras que importam combustíveis para vender aqui no Brasil é a cobrança de um prêmio de paridade. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra. Então, é um valor adicional sobre o preço do combustível no exterior. Para a empresa conseguir ter lucro, esse prêmio ele garante, né, que as empresas vão ter uma margem que compensa os custos de importação e aí elas vão conseguir gerar retorno. Só que a Petrobras, durante muito tempo, praticou um desconto em relação à paridade. Então, ela cobrava pelo combustível importado um valor inferior ao praticado no exterior. E aí dava problema, né? Essa importação ela fazia com prejuízo, né, naturalmente, e isso não atraía outras empresas. E aí, por um bom tempo, a Petrobras foi a importadora exclusiva de combustíveis, né, aqui no Brasil, principalmente diesel. A dívida da empresa acabou aumentando bastante. E estima-se que só essa prática de subsidiar o preço do combustível tenha gerado um prejuízo de dezenas de bilhões de reais para a Petrobras. Tá? Mas falando aqui de indicador de preço, isso é um dos riscos da empresa, essa possibilidade de coisas desse tipo acontecerem de novo. A métrica mais usada quando a gente fala de indicadores e uma das mais importantes para avaliar ações desse tipo é o múltiplo EV/EBITDA. É um múltiplo muito utilizado, né, que significa Enterprise Value, ou valor da firma, dividido pelo EBITDA. O Enterprise Value é o valor de mercado das ações, né, na Bolsa de Valores, somado ao endividamento líquido da empresa. É o market cap mais a dívida líquida, o valor de mercado mais a dívida líquida. O EBITDA é Earnings Before Interest and Taxes, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É um indicador que reflete a capacidade de geração de caixa da companhia, sem considerar o pagamento de juros das suas dívidas e a remuneração para o acionista também, que isso entra no fluxo de caixa de financiamento. Ou seja, o EV/EBITDA compara o valor de firma com a capacidade de geração de caixa da empresa. Basicamente é isso. Então, o EV/EBITDA da Petrobras hoje é de 1,56. É um valor muito baixo mesmo. Se você deixar de lado, né, os outros aspectos da empresa, um EV/EBITDA de 1,56, geralmente você está falando de uma empresa que pode estar muito barata mesmo. É o caso da Petrobras, na minha opinião, mas a gente sabe que existem riscos que provavelmente não vão deixar de existir de uma hora para outra. Em geral, esse múltiplo de EV/EBITDA que eu acabei de comentar com vocês na Petrobras, ele é menor que o dos principais pares em mercados desenvolvidos, principalmente. Essa diferença ela pode ir diminuindo caso o mercado enxergue melhorias na gestão da empresa, melhorias realmente de verdade acontecendo de forma permanente e estrutural na Petrobras, né? Mais governança, tudo isso pode fazer com que o mercado reduza o risco percebido por parte do investidor nas ações da Petrobras, né? Então, dentre outros fatores, esse é um dos motivos para o desconto das ações. Na quarta colocação, a gente tem Moura Dubeux. Aqui a gente está falando de uma empresa do setor imobiliário, incorporadora. Ela atua nos segmentos de edifícios de médio, alto padrão e de luxo, principalmente na região Nordeste. Atualmente a empresa é líder em market share na região Nordeste. Desde fevereiro de 2020 ela está no novo mercado na nossa Bolsa de Valores, segmento de maior governança. Também opera nos segmentos de flats, hotéis, resorts também, voltado sempre para consumidores de alto padrão. Ela está presente, né, nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia, inclusive Bahia, que é a minha terra natal. E de acordo com a fórmula de Graham, o potencial de alta é de mais de 300%, muito por conta desse P sobre VPA abaixo de 0,4 vezes. Realmente é uma ação muito descontada se você analisar somente esse indicador. Quais são os riscos para a empresa? Você tem taxa de juros mais altas, custos crescendo para empresas desse setor. Isso pode forçar a empresa a aumentar os preços dos imóveis. Isso também pode reduzir a velocidade nas vendas, o que é algo fundamental para que empresas desse segmento consigam gerar valor. O aumento também nas taxas ali de desemprego, principalmente na região Nordeste, isso pode impactar o desempenho, afetar a recuperação da indústria regional, isso pode prejudicar as vendas da empresa, mais concorrência também surgindo na região Nordeste, isso poderia impactar o volume de venda, os preços dos custos de aquisição dos terrenos. Tem muita coisa, taxa de juros elevada por si só, isso já é um risco para o segmento, né? Quando as taxas estão mais altas, é pior. Quando a taxa de juros está mais baixa, o crédito imobiliário ele se torna mais acessível. E aí o que acontece? Isso acaba estimulando a demanda por imóveis, né? As pessoas procuram mais imóveis, compram mais. Então fatores como crescimento demográfico, a atividade industrial, como eu falei, a localização das propriedades, tudo isso tem um peso muito grande no desempenho de empresas desse setor e com a Moura do B não é diferente. Então empresas do setor imobiliário, né, são interessantes para aquele tipo de investidor que conhece o setor, o segmento e busca se beneficiar às vezes em alguns momentos de maior oportunidade. Investidores capazes de identificar momentos de baixa no ciclo, como a gente está vendo agora. O investidor que está ligado nisso, que conhece realmente, ele pode encontrar boas oportunidades, mas é preciso ter estômago também, porque a volatilidade é maior. A terceira empresa da lista é HBR, outra empresa do setor imobiliário, mas com atuação um pouco diferente da empresa que a gente acabou de ver. É uma companhia focada no desenvolvimento e administração de ativos de renda urbana, de imóveis. É lá de Mogi das Cruzes, em São Paulo, fundada em dezembro de 2011 pela família Borenstein, eu acho que é assim que fala. Em 2021, a companhia realizou seu IPO na Bolsa de Valores aqui do Brasil, a B3, realizou diversos investimentos com o dinheiro que ela conseguiu captar, mas de lá para cá, pire aí papai, as ações já caíram mais de 75%. Tem um potencial de alta de 310% nesse momento, de acordo com a fórmula de Graham. E um detalhe pequeno aqui que a gente precisa lembrar é que a empresa ela tem o mesmo fundador da Elbor, cujas ações já caem mais de 96% desde a máxima. A Elbor ela teve problemas de geração de caixa e isso é um risco muito alto para todas as empresas do setor. Empresas que não conseguem gerar caixa por períodos mais longos, mesmo que a empresa esteja tendo lucro, porque não são coisas iguais, geração de caixa e lucro são coisas diferentes, mas mesmo que a empresa esteja tendo lucro, se ela não gera caixa, ela pode enfrentar muitos problemas. Lembrando que aqui no Brasil, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, muitas empresas quebram por problemas de capital de giro. Então a empresa tem suas despesas ali vencendo, tem seus compromissos que ela precisa honrar, mas não está gerando caixa, precisa de capital para financiar, vai buscar esse capital. É muito caro, principalmente pequenas empresas. Então eu particularmente passo longe de ambas, tanto da Elbor quanto da HBR. Na segunda posição aqui a gente tem Americanas, Amer3, com potencial de 320% de upside. E os riscos de Americanas eu acho que eu nem preciso falar, né? Mas não precisa, mas eu vou falar. A empresa ela atua no setor de varejo, né, e está em recuperação judicial. Só isso daqui já é uma fórmula de risco bem bacana. Se você pegar a quantidade de empresas que entram em recuperação judicial no Brasil e que conseguem sair bem desse processo, você vai ver que o número é muito baixo. O índice de empresas que se recuperam e continuam lucrativas depois, gerando valor no médio e longo prazo, o índice é muito baixo. Então são empresas muito endividadas, por isso que entram em recuperação judicial, como é o caso de Americanas, o IBR3. E esse momento de juros altos piora tudo para quem está devendo muito dinheiro e está em dificuldades para gerar caixa. Então o investidor que coloca o dinheiro em ações de empresas como Americanas nesse momento precisa estar ciente de que corre muito risco inclusive de perder todo o seu investimento.
E no primeiro lugar das ações, digamos aqui, assustadoramente baratas, a gente tem Marfrig, né? A Marfrig basicamente atua na produção de proteína animal, produz carne bovina, principalmente é líder global na produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de proteína bovina do mundo em capacidade de produção. E de acordo com a fórmula do seu Benjamin Graham, as ações teriam que subir quase 450% para bater o valor intrínseco, o valor justo. Então, por que será que está tão barata assim, hein? Qual que é a pegadinha? Na verdade, não tem pegadinha. A Marfrig, ela tem um balanço patrimonial bem alavancado, né, e é muito sensível a mudanças nas margens, né, da carne bovina nos Estados Unidos. Inclusive, eu estou preparando um conteúdo bem legal para quem é membro aqui do canal sobre análise de balanço patrimonial, análise de variações nas margens também, estrutura da DRE, tudo isso vai ficar muito bacana. Quem já é membro aqui do canal já está ligado que os conteúdos são pesados, e você pode analisar também a possibilidade de se tornar membro, clicando aqui embaixo, vira membro investidor em ação, que você vai ter acesso a conteúdo muito bacana. Mas voltando aqui a falar da empresa, a gente sabe que produz carne bovina, né, o preço e muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos, que é um dos principais mercados de atuação dela, isso impacta as margens da empresa. Carne, a gente sabe que é commodity, e quem manda no preço da commodity é justamente a lei de oferta e da demanda, né? E isso não está no controle da empresa. Então, o aumento dos custos, isso afeta a margem EBITDA da Marfrig. A gente teve também a aquisição de 33,2%, se eu não me engano, da BRF, aí a empresa passou a dominar não só o mercado de proteína bovina, mas também entrou no segmento de aves e suínos. Só que parece que a sinergia ainda não aconteceu do jeito que a empresa está esperando e projetando, né? Não surtiu esse efeito positivo ainda. Por enquanto, pelo contrário, só aumentou muito os custos da empresa. Então, o ciclo do gado nos Estados Unidos, como eu falei, segue pressionando as margens também, tudo isso afeta. Então, a queda que a gente tem de mais de 75% nos preços das ações desde a máxima da empresa, quando ela bateu ali aquele preço muito alto da carne bovina, aquele boom também das empresas desse setor que estavam crescendo muito, principalmente aqui no Brasil, P sobre VP de 0,75 e um dividend yield hoje de 35%, isso acaba chamando a atenção do investidor, mas precisa ficar ligado nos riscos, né? Se a gente tiver um aquecimento do consumo de proteína bovina no mercado chinês e essa sinergia de compra ali de parte da BRF, isso realmente for positivo, as ações elas podem responder bem no médio e longo prazo. Isso considerando que os custos da empresa não vão subir tanto, mas pode ser que a coisa não seja assim também. É um risco, como eu falei. Então, resumindo, né, quanto maior for a geração de caixa, maior vai ser a capacidade da empresa em gerar valor para o acionista, mas isso depende de muitos fatores e por ser um setor muito cíclico, papai, é importante que a empresa seja muito eficiente para superar os ciclos de vacas magras do setor, se você me permite esse trocadilho bem barato. Além disso, quase 75% das receitas da empresa são em dólar, portanto, uma desvalorização cambial pode impactar diretamente, pode não, impacta diretamente os resultados da empresa. É legal você se ligar nisso, porque você sabe que a empresa ela é impactada positivamente ou negativamente a depender da valorização ou desvalorização cambial, e aí você fica ligado nisso para você montar a sua diversificação. Na hora de você pensar na diversificação, empresas que se beneficiam de uma alta no dólar, com empresas que se beneficiam de uma depreciação do dólar em relação ao real, tudo isso é interessante quando você vai montar uma carteira de investimentos diversificada de forma inteligente e eficiente. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal que a gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu, papai!